Você vai ver no programa de hoje o administrador de Brasília, Messias de Souza, o presidente da Associação do Comércio da Asa Sul, Oswaldo Meneguin, o sargento Roosevelt Vilela, do Clube dos Bombeiros do DF, o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Jones Leal, o secretário de Educação do DF, Denilson Bento da Costa, e no quadro Saia do Vermelho, o professor Roberto Soares. Bom dia, Brasília! Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. Conosco hoje o administrador de Brasília, Messias de Souza. Bom dia, administrador. Seja bem-vindo ao Canal Trabalhador. Bom dia, um prazer estar aqui no Canal Trabalhador. Na administração de Brasília ocorre o mesmo problema de demora de sair os alvarás de construção, assim como em outras regiões administrativas. Qual é um dos maiores problemas que o senhor vê nessa demora? Olha, na administração de Brasília, nós temos um problema adicional, porque estamos numa área tombada. Às vezes é preciso o concurso de outros órgãos, do IPHAN, da SEDAB e do DETRAN. Mas vem sendo feito um esforço muito grande para agilizar esse processo. Então tem toda uma etapa, né? E para a pessoa que quer adquirir o alvará de construção e de funcionamento, o que ela precisa fazer? Porque tem uma lista de documentações que ela tem que levar e tem um período, né, no qual ela tem que entregar as documentações para serem entregues aos diversos órgãos e para poder ter o seu alvará, né? Primeiro, no processo de construção, é preciso a aprovação do projeto de arquitetura. Depois que esse projeto é aprovado, é que há a licença para a construção. E depois que a construção é feita, aí há um processo para o habite-se. Aí vai se conferir. É uma fiscalização. É uma fiscalização. Né? Aí vai se conferir se o que foi construído está de acordo com o projeto que foi aprovado e autorizado dentro das normas legais. Cumprida toda esta etapa, bom, aí para o empreendedor, para o usuário, para quem vai colocar um negócio naquele endereço, aí de acordo com a sua atividade, com o ramo da atividade econômica, é um outro tipo de licença, que é a licença para a atividade econômica. Esta está condicionada às normas de usos para a região, porque a nossa cidade ela é muito regulamentada. E então as atividades econômicas que se realizam numa quadra necessariamente não estão autorizadas noutra quadra. A cidade é toda zoneada e é em função destas normas de gabarito que disciplinam o zoneamento que as licenças para atividade econômica são concedidas. E na fiscalização, caso não seja adequado, não esteja de acordo com o alvará, o que acontece? Tem alguma multa, o empreendedor leva, tem alguma consequência? A fiscalização ela é feita no Distrito Federal exclusivamente pela AGFIS, é uma agência que faz a fiscalização. Quando ela verifica que uma construção está em desacordo com o que foi aprovado, notifica o empreendedor para que corrija ou faça a demolição do que está sendo construído fora das normas. E a questão da lei dos puxadinhos? Não, também na lei dos puxadinhos, mas no processo de construção, quando se utiliza uma área pública para a construção de uma garagem subterrânea, por exemplo. Então há um contrato com o Distrito Federal, isto é regulado em lei, para aquela construção além do limite do lote. É uma matéria regulada e somente nestes casos é que é autorizado. Em relação às lojas que avançam na área pública, e é um problema crônico da nossa cidade, na Asa Sul, e tão somente na Asa Sul, foi editada uma lei, a Lei 5666, a Lei dos Puxadinhos. Esta lei, então, permite um avanço na parte traseira dos prédios, dos blocos da Asa Sul, e num padrão, a lei, aliás, estabelece 3 tipos de construção para que se tenha um padrão arquitetônico, estético. Então, o processo de regularização
tem a fase da aprovação do próprio projeto de arquitetura, para escolher qual é o modelo para o bloco, porque o modelo tem que ser para todo o bloco, tem não pode ser igual, né, um modelo todos. para cada uma loja fazer um modelo diferente. Tem que padronizar, então né? há um padrão que é regulado em lei. Mas eles também dependem de outras empresas, né? Por exemplo, da SEB, da CAESB, para poder ir lá fazer o seu trabalho, para eles receberem o alvará, né? O que ocorre né? é o seguinte: para haver esse avanço, a lei determina que se verifique se o avanço vai afetar as redes de serviços públicos existentes. A rede elétrica, a rede de água e de esgotos, a rede telefônica. Então, as empresas concessionárias que detêm estas redes devem necessariamente ser consultadas em havendo a interferência de uma rede, de uma empresa concessionária destas. Aí o que ocorre é que o empreendedor que vai fazer o avanço precisa negociar com essas empresas a remoção da rede, pagar para que a rede seja deslocada, não é? E permita a construção com os alicerces e tal, sem nenhuma interferência. E para os empreendedores que estão fora do padrão, eles receberam um prazo, né, se eu não me engano, até abril do ano que vem, para poder se adequarem ao espaço que eles têm, né? É verdade, a lei originariamente, ela previa 1 ano para esse processo de adequação. Mas a lei foi questionada judicialmente, a sua constitucionalidade. Boa parte do tempo passou-se no embate judicial. Quando o Tribunal de Justiça, através do Conselho Especial, definiu pela constitucionalidade da lei, praticamente já estava sendo esgotado o prazo de 1 ano. Aí houve uma nova lei prorrogando por mais 1 ano, que terminou este ano em abril, e houve a necessidade de mais uma prorrogação. Então, nós estamos com o prazo da segunda prorrogação fruindo. Esperamos que até abril do próximo ano todos os interessados promovam aquelas exigências que são decorrentes da lei para que os processos deles, os projetos, sejam aprovados na administração. E a administração de Brasília entregou na semana retrasada 120 permissões de uso para quiosqueiros, né, e bancas de jornais. Já são 300 autorizadas que servirão para regular o setor, dar tranquilidade e segurança aos permissionários e aumentar a oferta de empregos, né? E além disso, tem um projeto da administração que vai às quadras, né? Conta pra gente um pouquinho. Exatamente. Esse esforço de legalização de quiosques, bancas de revistas, atende a uma determinação do governador Agnello, que agora, sob a coordenação da Casa Civil, um esforço para colocar a cidade na legalidade. Então, todos esses empreendimentos que existiam de forma irregular, nós estamos procurando regularizá-los de acordo com a lei. Por isso, o esforço de regularização dos quiosques, das bancas de revistas, para dar tranquilidade jurídica, inclusive, a estes pequenos empreendedores, para que eles possam investir, gerar empregos e prestar um bom serviço à comunidade. E neste processo, nós temos estabelecido um diálogo muito grande com a comunidade. Por isso mesmo, então, é que criamos esse projeto, A Administração Vai às Quadras. Tem sido um sucesso, já estamos na 8ª edição dele. Consiste em que a administração vai com as suas diretorias, juntamente com representação da SEB, com representação do DETRAN, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da área de urbanismo, da área de limpeza, o SLU, vão todos dialogar com a comunidade. Muito obrigada, administrador, e parabéns pela iniciativa, que continue não só a administração de Brasília, assim como todas as administrações. Eu agradeço muito a oportunidade e aproveito para convidar todas as lideranças comunitárias e moradores de Brasília para participarem desses encontros da administração Vai às Quadras. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor. E o Canal Trabalhador vai a um intervalo e volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes.
Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta ao canal do Trabalhador. E comigo agora, Osvaldo Meneguin, presidente da Associação do Comércio da Asa Sul, onde os comerciantes da Asa Sul ganharam mais 1 ano, ou seja, né, 1 semestre para se adequarem à lei dos puxadinhos. Bom dia, presidente. Bom dia. Conta pra gente um pouquinho sobre essa nova prorrogação do prazo, porque foi aprovada na Câmara Legislativa, né? Porém, com uma novidade, que estão excluídos da regra os estabelecimentos que perturbarem a ordem pública e o decoro social. E o que está acontecendo? Como que vai ser a reestruturação dos comerciantes? Bom, cabe lembrar que a Lei 766 é de 19 de junho de 2008 e nós estamos agora partindo para uma prorrogação para 2013, 30 de abril de 2013. Uma lei que foi editada em 2008 e até 2013, 2012, meados que nós estamos, né? Ainda não foi cumprida, é porque tem alguma coisa errada com a lei. Né? Não, com certeza, né? Por esse período, né? O período foi mais que suficiente. Há que se diga também que os comerciantes têm total interesse em legalizar, padronizar, para nós passarmos a trabalhar tranquilamente nas nossas empresas, sem nos preocuparmos de estarmos ocupando a área pública e estarmos correndo o risco de a qualquer instante sermos autuados pelas GFIs e até demolidos. Então, os comerciantes têm interesse em cumprir. Se não cumprimos, é porque a lei merece algum reparo. Porque está dizendo que é até 2013. Na realidade, não tem mais 1 ano. Nós temos vocês têm um semestre, né? E o que vai acontecer com os estabelecimentos caso eles não consigam se adequarem ao tamanho correto, ou assim, ao espaço correto? Podem fechar? Como é que é? Eu posso afirmar a você que não vão cumprir. Não vão cumprir porque nós temos inúmeras dificuldades que impedem o cumprimento da lei. Para citar rapidamente apenas dois motivos mais importantes, um é a impossibilidade de se ocupar as laterais das esquinas de quadras e de anteblocos. A lei não permite somente que seja utilizado com materiais removíveis. Então percebe-se claramente que o legislador só pensou que nas esquinas de Brasília só existem bares, e não é verdade. Nas esquinas de Brasília existem bares abertos, bares semi-abertos, restaurantes fechados, academia, funerária, açougue, livraria. Mercado, tem de tudo, tem né? Todos é o comércio os segmentos. em geral, né? Comércio de todos os segmentos. Então, esses comércios que não são bares, eles não têm condições de se adequarem. E nós estamos pleiteando junto ao governo, às autoridades do DF, que se constitua um grupo de trabalho onde tenha representante de todos os segmentos, para se rever a Lei 766, aparar os óbices e transformá-la em lei passível de aplicação, porque na atual conjuntura, do jeito que ela está, ela é inexequível. Porque é difícil se adequar a essas normas, né? Ainda mais nesse período que é pequeno. E com esse prazo, vocês pretendem fazer alguma lei do puxadinho? Não, nós estamos exatamente pleiteando um grupo de trabalho para rever a lei e torná-la exequível, de maneira que todos os comerciantes possam se adequar. Porque isso, o espírito da lei... Aproveitando esse tempo, né, que vocês têm, né? Esse tempo, eu vou dizer para você que é quase pequeno, impossível, né? Por uma razão simples. O artigo 12 da lei diz que as concessionárias devem fazer os remanejamentos das redes. A SEB já disse claramente, em várias reuniões que tivemos com o vice-governador Filipelli, disse que não tem condições financeiras de fazer isso. Eu queria até que o senhor fizesse um apelo, tanto à SEB quanto às pessoas responsáveis, né, por esta lei, para que pudesse ajudar vocês ou dar um prazo maior, ou que fizesse alguma lei até para os próprios comerciantes, né? Porque na realidade vocês estão trabalhando, vocês estão ganhando o pão de cada dia, né? Então, fechando com esse prazo que é pequeno e também que não tem como vocês não invadirem a área pública, é complicado. Então, qual o apelo que o senhor passa para essas pessoas que realmente são responsáveis por essa área? O apelo que eu faço é o apelo que nós estamos fazendo há já 4 anos,
Nós nos temos dirigido a todas as autoridades, começamos lá com o governador Wilson Lima, que à época ele ficou lá por algum tempo, entregamos a ele, fizemos um projeto para a ocupação das esquinas, que poderia resolver o problema das esquinas, entregamos o projeto para ele despachou para a SEDUMA, atual SEDAB, né? A SEDUMA, a SEDAB não encontrou o processo lá, o processo extraviou-se. Nós entramos novamente com o processo junto à SEDAB, junto ao PPCUB, entregamos novamente o processo, não teve solução. Fomos pessoalmente ao secretário Magela, fomos pessoalmente ao vice-governador, fomos pessoalmente a alguns deputados. Então, nós estamos pedindo. Vocês estão apelando, né? Pedindo nós mesmo. Estamos pedindo, porque nós queremos. Vocês querem estarem a dentro da lei, nós queremos trabalhar dentro da legalidade. Eu espero que, assim, possam ser pleiteados, né, todos os seus desejos, os pleitos de vocês, porque a dificuldade realmente está grande, né, com pessoas que estão impedindo vocês que trabalhem, mas eu agradeço de antemão a visita do senhor aqui, do presidente, e que todos possam ajudar, né, principalmente as pessoas responsáveis, que a SEB agilize aí o processo de liberação dos alvarás, né? Exato. Eu reitero aqui, usando o canal do Trabalhador, eu reitero o nosso pedido de audiência junto ao secretário da Casa Civil, para que nós possamos expor a ele as nossas dificuldades, e eu tenho certeza que ele vai encontrar uma solução. Mas, para isso, nós precisaríamos conversar com ele, colocar os problemas na mesa, porque as notícias de televisão e jornais normalmente saem truncadas e dão sempre como sendo o comerciante que não quer fazer a adequação. O comerciante é bom vivant, o comerciante é poceiro, avança a área pública, só pensa em lucro. É como se o comerciante estivesse errado, né? O comerciante é o bandido e não resolve, não é bem isso. Está aí o pedido, então, né, do presidente da Associação do Comércio da Asa Sul, e eu tenho certeza que não só da Asa Sul, como da Asa Norte também, de todas as cidades, que estão pleiteando aí um tempo maior e um espaço para poderem trabalhar. E o Canal Trabalhador vai mais um breve intervalo e volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, desde o dia 20 de julho, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal deflagraram a Operação Legalidade. Operação essa que, segundo os integrantes do movimento, só será encerrada quando atendidas as suas reivindicações. Conosco no estúdio do Canal Trabalhador, Sargento Roosevelt Vilela, ele que preside o Clube dos Bombeiros Militares do Distrito Federal. Bom dia, presidente, bem-vindo. Bom dia, doutor Raul, é um prazer estar aqui com todos os senhores e à sua disposição. Queremos esclarecer que tanto a assessoria de imprensa da Polícia Militar quanto a assessoria de imprensa do Bombeiro Militar foram contactados pela nossa produção para se pronunciarem sobre o assunto, mas ambos disseram que não se pronunciariam, que esse assunto é exclusivamente com a Casa Civil do governador e, portanto, lamentavelmente, o governo não está aqui para expor a sua versão. Presidente, explica para a gente um pouco o que é a Operação Legalidade. Doutor Raul, é importante enfatizar que esse movimento ele já vem desde fevereiro. Né? Então a gente começou com a Operação Tartaruga, né? Começou com a Operação Tartaruga. Inicialmente nós fizemos um trabalho, nós procuramos o governo para negociar a nossa pauta reivindicatória e o governo não iniciou uma negociação. Então foi iniciado um processo, um movimento reivindicatório que culminou em 6 a 7 assembleias. Né? Assembleias essas que nós tivemos até 10 mil policiais e bombeiros militares, o que demonstrou o desincentivo e a insatisfação da categoria com relação ao tratamento que o governo vinha despendendo.
Depois dessas assembleias, iniciou-se um processo de negociação com o governo cedeu e iniciou a negociação. Desde então, a gente vem tendo várias reuniões de negociação, o que culminou num reajuste de R$200 na etapa de alimentação, o que não atende a nossas reivindicações, até porque não fazia parte da pauta. O governo anunciou naquela ocasião que estaria dando um reajuste de 44%, né? Então o pessoal que está em casa e ouve essa notícia estampada nos jornais televisivos, radiofônicos e até na imprensa escrita, acreditou e acredita que vocês tiveram um reajuste de 44% no vencimento, no soldo, né? Quando na verdade foi somente na etapa alimentação, né? Exatamente. Infelizmente isso é uma falácia, né? O que houve foi um reajuste no valor de R$200 em cima da etapa de alimentação. Claro que percentualmente em cima dessa gratificação corresponde a esse percentual que foi apresentado. Porém, isso não faz parte da nossa reivindicação, embora a etapa de alimentação não foi criada há mais de 10 anos atrás e desde então nunca sofreu nenhum tipo de Foi o primeiro reajustamento que ela teve, né? Exatamente. Essa Operação Legalidade, o que ela tem de diferente da Operação Tartaruga? A Operação Tartaruga, infelizmente, a gente pode chamar que foi uma operação desmotivação. Todo policial e bombeiro militar... Foi tartaruga mesmo. Tartaruga mesmo. Desmotivou. Tendo em vista a política adotada pelo governo com relação à nossa categoria, que nós estamos há mais de 5 anos sem nenhum tipo de reajuste, então fica difícil do policial e do bombeiro militar enfrentar o risco iminente que é inerente à sua carreira. Então isso vem causando uma desmotivação que culminou nessa denominação que é a Operação Tartaruga. Mas na Operação Tartaruga vocês retardaram as atividades ou fizeram tipo uma operação padrão, né? E agora na legalidade, o que tem de diferente? Quando o governo iniciou as negociações, foi suspensa essa operação inicial, né? Foi um voto de confiança que nós demos ao governo, e desde então a gente vem num processo de negociação com o governo, que a gente entende que está muito moroso e a gente também entende que o governo não vem tratando a categoria de forma condizente. Mas mesmo assim a gente estava dando um voto de confiança e um grupo de líderes que faziam parte com a gente, um grupo um pouco mais radical, né, decidiu por conta própria chamar essa Assembleia do dia 20 e deflagrar a Operação Legalidade. Né? O senhor podia elencar assim brevemente quais são os principais itens, o eixo mestre da pauta reivindicatória? Primeiro, é a proposta, um plano de carreira, um plano de reestruturação das nossas carreiras. Hoje a gente vê um policial militar que entra e um bombeiro militar que entra como soldado e ele corre um sério risco de, após os 30 anos de serviço dele, ele ir embora para casa... Como soldado, como cabo no máximo. Como cabo, soldado, enfim. Faz parte da nossa pauta de reestruturação também, a carreira única, as promoções independentes de vagas, né? Nem digo a carreira única, mas a possibilidade do praça chegar ao último posto, que é o de coronel. Né? Podem haver as carreiras distintas, porém permitindo que o praça, que é o combatente, né? Ele possa ascender ao último posto. Em termos salariais, o que vocês pleiteiam hoje? Hoje a gente vê que o governo vem tratando as instituições da segurança pública de forma diferenciada, sendo que todos têm uma grande importância dentro do contexto. Então o que a gente quer é uma isonomia com as outras carreiras do quadro de segurança pública. Dentro da segurança pública, Polícia Civil, Detran? Polícia Civil, Detran. E em termos percentuais, você saberia quantificar qual seria esse diferencial? Que satisfaria as reivindicações? Exato. Hoje um soldado do bombeiro, ele recebe bruto, inicialmente, R$4.200. Na Polícia Civil? Na Polícia Civil, pouco mais de R$7.000. Né? Então nós temos aí quase 80% de diferença. Né? Você acha, do ponto de vista realista, é possível atingir pelo menos parte desse projeto de vocês? Claro, e o nosso foco principal é a isonomia, mas nós colocamos como primeira parcela, dentro do processo isonômico, nós colocamos um reajuste no auxílio moradia. Se a gente entender que o policial e o bombeiro militar exercem uma atividade na sociedade, onde implica que ele tem que ter um ambiente, a sua habitação tem que ser diferenciada para que ele possa exercer sua função de forma tranquila e sem nenhum tipo de pressão para a sua pessoa e a sua família principalmente, então a gente entende. Hoje, o auxílio moradia de um soldado é R$11. Então, de auxílio não tem nada. Eu queria te provocar, Roosevelt, a questão
digamos assim, essa colidência de interesses que houve no meio do movimento? Pode-se dizer que houve um racha entre as lideranças ou vocês continuam sintonizados apenas com alguns objetivos diferentes? Não, perfeito. Alguns objetivos que são diferentes, na verdade não é nem objetivos, é a estratégia de alguns que são diferentes, que é diferente. O modus operandi de conduzir o movimento. Mas é importante ressaltar dentro desse ponto que nós, entidades associativas, temos um papel principal que é, no caso, nosso clube, que é um papel recreativo e assistencialista, né? Através de assessorias jurídicas, né? Que até a gente tem o prazer de ter um contrato com o doutor Raul Canal. Mas na falta de representatividade, na verdade não é nem falta, nós temos 2 parlamentares, né, um da Polícia Militar e outro do Corpo de Bombeiros, que deveria fazer esse papel de estar reivindicando da categoria uma resposta para o pleito dos nossos militares. Ambos são situação, né? Ambos são situação. E aí sobrou para todos nós, associações, tomarmos essa postura, o que é uma coisa desconfortante para nós, né? A gente tem um regulamento rígido, né? Mas nós não fugimos da nossa responsabilidade, estamos fazendo, como foi bem dito, a estratégia é diferente, mas o objetivo é o mesmo, trazer melhorias para a categoria. Presidente Roosevelt, olha que bonito, hein? Presidente Roosevelt, obrigado pela entrevista, boa sorte no movimento. Eu sempre digo aqui, tomara que o governador, que as autoridades, a Secretaria de Segurança, o comando da corporação, tenha juízo, tenha sabedoria para conduzir a negociação, que cheguemos a um bom termo, sem que haja conflitos ou coisas que a coisa desande para o outro lado, como ocorreu recentemente em outros estados, né? Prazer recebê-lo aqui, sucesso no movimento e parabéns a todos os bombeiros militares, aos policiais militares do DF, pelo seu trabalho que é exemplo para o Brasil inteiro e estão muito bem representados. Obrigado, doutor Raul. Eu queria ressaltar também que há mas sai uma pesquisa agora que mostra nitidamente que aquela história de que Brasília são os melhores salários da segurança pública do país. Já não é mais verdade. Já não é mais. Sai uma pesquisa que confronta salário, eles fizeram uma equação, salário versus custo de vida. E Brasília ficou em 13º lugar. Né? Então, o argumento de que nós temos o melhor salário do país e, diante disso, a gente não tem argumentos para estar reivindicando nada a mais, isso não procede já há muito tempo. Né? E gostaria de dizer para toda a sociedade brasiliense, reafirmar o compromisso do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar com toda a sociedade. A gente nunca vai se furtar do nosso compromisso com os senhores. Quando a gente entrou no Corpo Bombeiro, na Polícia Militar, o nosso compromisso é com o sacrifício da própria vida. Não abrimos mão desse nosso compromisso. Agora, a gente chama toda a sociedade para ombrear com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar nesse pleito, que é legítimo e, se Deus quiser, o governo vai se sensibilizar e vai atender às nossas reivindicações. Então, Raul, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, está de parabéns com o seu programa, tá? Sucesso, você já tem bastante sucesso, que Deus te abençoe com muito mais sucesso. Amém, amém. Tá? Obrigado. Obrigado pela entrevista e eu digo aqui um testemunho, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições que nos orgulha. E em qualquer pesquisa de opinião pública, normalmente a instituição de maior credibilidade e confiabilidade, geralmente é o Corpo de Bombeiros. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o movimento reivindicatório dos policiais federais. Fica com a gente aqui. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Mais uma vez em pauta, Polícia Federal. No ano passado esteve conosco o Vinck, presidente da FENAPEF, e hoje conosco aqui o presidente Jones, o presidente do Sindipol DF, e o Mauro Lemos, diretor administrativo e patrimonial também do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Raul. Bom dia. Finalmente aceitaram o convite para vir ao Canal do Trabalhador, né? É verdade, mas é em razão das nossas dificuldades, falta de tempo, mas é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. Presidente Leal,
Na última semana, a FENAPEF, né, Federação Nacional dos Policiais Federais, decretou uma greve em nível nacional. E os sindicatos, cada um no seu estado, está fazendo aí as suas assembleias, né, cada sindicato, e aderindo ou não à greve. Como é que está essa adesão? Vários sindicatos já aderiram? Como é que anda esse movimento? Alguns sindicatos já fizeram assembleia na data de hoje, outros vão fazer ainda na data futura, mas certamente teremos a adesão de todos os sindicatos do país, ou seja, os 27 sindicatos. Quais são, Mauro, as principais reivindicações da categoria? Bom, vale dizer, inicialmente, que os policiais federais jamais gostariam desse enfrentamento com o governo, tendo em vista os longos anos, mais de 3 anos, que a gente vem tentando negociar com o governo, e a data limite foi 31 de julho passado, e a base, os policiais já não aguentam mais a grande defasão e a grande distorção salarial existente hoje, e o tratamento dispensado do governo aos policiais federais. Daí, esse movimento, que é uma forma democrática de você buscar os seus direitos, até porque o governo vem dizendo que vai negociar e até hoje ele não marcou essa data para essa conversa definitiva. E os policiais já não aguentam mais a situação em que se encontram, não é? São o quê? 6 anos sem qualquer tipo de reajuste? 6 anos sem qualquer tipo de reajuste, com inflação. Subsídio, não teve mais nada. Nada mais. Foi nada 2006. Mais. Então, uma situação que já não se segura mais, não é? E o que nós queremos dizer é que o sindicato está ainda disponível, né, até a data de amanhã, para conversar com o governo, no sentido de evitar esse tipo de movimento, porque não é o desejo dos policiais federais. Agora, não se vê outra forma hoje, a não ser a de deflagrar este movimento. Normalmente, o Corpo de Bombeiros é uma das entidades que tem a maior credibilidade, a maior confiabilidade da população. Da mesma forma, eu testemunho, a Polícia Federal é uma entidade que goza hoje de um prestígio ímpar na população brasileira, né? Pelas operações, pela seriedade com que vocês têm se dedicado, são os servidores de maior respeitabilidade perante a opinião pública. Todavia, no governo federal, me parece que das carreiras típicas de Estado, hoje, do ponto de vista salarial, é a que goza do menor prestígio, talvez nenhum. Estou correto? Perfeitamente. Nos últimos 6 anos, fazendo uma análise salarial, nós tivemos um aumento de em torno de 70% nos últimos 10 anos. Enquanto outras categorias também... Em 10 anos, né? Em 10 anos. Mas em nos 10 últimos anos, 6, zero. Zero. Enquanto outras categorias que ganhavam 25% do valor do nosso salário, hoje estão ganhando o dobro. Ou seja, tiveram quase 800% de aumento. Diz uma coisa, sem querer fazer piada ou trocadilho, isso não é uma retaliação porque estão prendendo muito político, não? Olha, a quem interessa uma Polícia Federal desmotivada, certo? Como o Raul, você mesmo falou, a credibilidade, a sociedade vê a Polícia Federal como, eu gostaria de estar ali, que belo trabalho faz a Polícia Federal, mas ele não sabe o que passa internamente. A Polícia Federal hoje, infelizmente, eu fico muito triste ao falar isso, mas é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, por brigas internas, entre categorias, perseguições a sindicalistas. Está muito complicado, alto índice de suicídio. Só na gestão desse novo diretor, do Leandro Daello, nós tivemos 2 suicídios. E esses suicídios são pelas condições de trabalho, é pela pressão do dia a dia, pelo estresse, ou é o estresse econômico que o salário não chega até o final do mês? Eu acredito que é a soma de tudo isso aí. É o salário, é a desmotivação,
Eu acho que cada momento, cada detalhe desse é uma gota d'água num copo. E chega um momento que o colega não aguenta mais. Só para ter uma ideia, na superintendência, nós temos mais de 10% de colegas tomando remédios controlados. A pedido dos servidores, dos colegas, nós contratamos um consultório psicológico para trabalhar dentro do sindicato para dar apoio a esses colegas. Que loucura. Eu recebi um e-mail, só para completar, eu recebi um e-mail de um pai, de um colega, dizendo como é absurdo a gestão da Polícia Federal deixar que meu filho, que está fazendo um tratamento psiquiátrico, trabalhando, utilizando uma arma de fogo. Olha o absurdo. Então, para complementar o que o presidente Leal está dizendo, o trabalho psicológico com todos os servidores, em especial o policial, seja ele federal, civil ou militar, é carente nessa área, porque é uma profissão diferente e que demanda um trabalho mais especificado ou mais específico com esses policiais. Como ele disse, não é só tem o alcoolismo, tem até drogas, não é? Pessoas que estão se drogando por separação por conta que não tem um trabalho que é obrigação do órgão. Isso é uma obrigação do órgão. Veja, Raul, que nós, preocupados, os sindicatos policiais federais, preocupados com essa situação, contratamos um trabalho junto ao UNB para fazer uma pesquisa de campo, o que vem causando esses problemas com essa doença, né? Essa doença. Há uns 10 dias, mais ou menos, vocês fizeram um ato em frente ao Ministério da Justiça, né? Perfeito. Em que fizeram o sepultamento simbólico do diretor-geral. Um dos pontos do movimento é a cabeça do diretor? Com certeza. É a reestruturação salarial e a cabeça do diretor. Não é o diretor que dá aumento. Mas, veja bem, um diretor, se ele é geral, ele tem que estar atento à categoria dos agentes, dos escrivães, dos papiloscopistas, administrativos, delegados, peritos. E ele está cuidando de alguém especial e esquecendo dos demais. Na verdade, ele é um diretor dos delegados. Os delegados tiveram algum benefício? Sempre. Se você fazer o comparativo do edital de concurso, do último concurso, aonde coloca como atribuição do policial dirigir viatura, enquanto coloca a atribuição do delegado até provas e títulos, só para você ver o posicionamento. Quer elevar um cargo e pisotear o outro. Certo? É terrível a situação. E o diretor-geral não tem que pensar somente na categoria, tem que pensar também na sociedade. Ele esquece da categoria, pensa só no delegado e esquece principalmente a sociedade. Existe a possibilidade de paralisação dos portos, aeroportos, fronteiras, ou o movimento, a FENAPEF, está se preocupando em preservar os serviços mínimos necessários para que esses órgãos continuem prestando serviço? Com certeza. Os serviços necessários, eles continuarão funcionando. Mas as investigações serão paralisadas. É claro que é difícil hoje, em razão do descontentamento do colega, fazer com que o colega até componha aquela porcentagem que vai fazer esse tipo de serviço. Mas a gente está trabalhando para que dê menos problema para a população, que a sociedade não sofra, ou sofra o mínimo possível. Perfeito. Uma última pergunta, Leal. O que nos preocupa também é a aproximação dos grandes eventos já programados para o Brasil, a Copa das Confederações que já se avizinha, né? A Copa do Mundo. Essa semana eu soube que a FIFA já vendeu 75% dos camarotes para a nossa Copa do Mundo, né? E o país, me parece, que está se preocupando por demais, ou por de menos até, na edificação dos estádios, né? Todavia, a grande questão é a segurança pública, né? Nós teremos aqui no Brasil várias nações que lá fora estão em conflito entre si. Nós somos um país vulnerável por natureza, porque nunca tivemos aqui uma política de terrorismo para a qual nós estejamos preparados, né? Pode haver um oportunismo dos movimentos terroristas internacionais e fazer aqui dentro os atos contra as nações
que são inimigas lá fora, que lá eles não poderiam fazer. A Polícia Federal está se preparando para isso? Como é que está essa política de capacitação dos nossos homens da Polícia Federal para esse tipo de movimento? Até pouco tempo atrás, eu trabalhava exatamente no setor antiterrorismo da Polícia Federal. Ele hoje está totalmente destruído. Eu não sei como a Polícia Federal vai tratar o terrorismo nesses grandes eventos. Porque eu venho conversando com alguns colegas que trabalham nesses setores e falam, olha, aqui parou, está parado. Não sei se... Pode ser até que outros grupos estejam treinando e eu não tenha conhecimento. Mas o grupo que foi criado para isso, hoje não praticamente... Sucateado. Totalmente sucateado. Totalmente. Que pena. É uma pena. Tomara, os jogos se avizinham, os grandes eventos se avizinham, e eu acho que não dá muito tempo de criar alguma coisa. De adiar qualquer outra coisa, não né? Dá. Presidente, diretor Mauro, obrigado pela entrevista. Sucesso no movimento. Tomara que ele seja o mais breve, o mais curto possível e o mais amplo possível no atingimento, na conquista das reivindicações. Muito obrigado, Raul. Tenha um bom dia. Conte sempre com a gente. Da mesma forma aqui. Muito obrigado, Raul, pela oportunidade e a gente agradece porque você mais que ninguém sabe que um espaço desse é muito importante para a nossa categoria. É bom esclarecer a população. E que a gente possa exatamente mostrar para a população o porquê de tudo isso aí. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Na sequência, vem aí o secretário de Educação do Distrito Federal para falar, entre outros assuntos, sobre a eleição para diretores das escolas. Permaneça com a gente aqui. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador está de volta e conosco no estúdio o secretário de Educação do DF, professor Denilson Bento da Costa. Bom dia, secretário, bem-vindo. Bom dia, Raul. Bom dia. Uma alegria tê-lo aqui, secretário. Eu aproveito a sua vinda aqui para fazer uma provocação. Nós tivemos várias greves no DF e nós sempre convidamos o governo. Hoje mesmo esteve aqui o pessoal do Bombeiro, a Polícia Militar, e o governo tem ficado ausente do nosso programa, né? E às vezes parece até, né, Rodrigo, que o nosso programa está aqui para meter bronca no governo, e a verdade não é essa. No nosso projeto, nosso propósito é levar a informação para a população um pouco mais mastigada, um pouco mais discutida, coisa que os jornais diários não conseguem fazer. Então eu queria que o senhor levasse nossa mensagem ao governo do DF, né? Que isso aqui também é uma tribuna para o DF vir aqui e colocar o seu ponto de vista, né? Bom, concordo plenamente, agradeço inclusive o convite e todas as vezes que for convidado, tenho certeza absoluta que comparecerei. Infelizmente, algumas funções em algumas agências, às vezes você acaba coincidindo, né, e tal. Mas eu acho que, como é um canal de trabalhador e é um governo de trabalhadores, é um espaço que se dá, e eu acho que agradecer esclarecer o espaço, sobretudo a população, né? Claro, sobretudo essa que necessita de políticas públicas, e o governo tem que estar em todos os momentos e espaços para esclarecer para essa população qual é a política pública que ele está implementando, e eu acho que a educação é um ponto importante, então agradeço também pelo convite. Talvez o mais importante de todos, né? Eu acredito que sim, tenho certeza. Então, Denilson, primeiro bom dia a todos. Agora, no próximo dia 15 de agosto, Denilson, nós vamos passar pelo processo da gestão democrática, onde a comunidade vai eleger os diretores, vice-diretores, toda a parte pedagógica da escola, que é uma reivindicação antiga de toda a comunidade escolar. Fala para a gente um pouquinho como é que vai ser esse processo, quantas escolas vão ocorrer as eleições, quantas ainda não tiveram candidatos, né? Para quem não sabe, é uma reivindicação de toda a comunidade, inclusive de vários governos, que a comunidade possa eleger os seus dirigentes para dirigir a escola. Bom dia, Rodrigo, também. Olha, eu acho que esse é um assunto de extrema importância e obviamente, é o que nos interessa muito enquanto educador. Como você mesmo falou, é uma luta histórica
de educadores ao longo de vários anos, eu diria até décadas, e obviamente para nós que somos frutos, né, de uma luta de trabalhadores, a gente implementou isso e obviamente mudou o contexto da lei que estava no Distrito Federal, que obviamente ela não tinha a sua amplitude na gestão e nem democratizava os espaços, né? Então a gestão democrática vem para democratizar esses espaços, não somente da escolha do diretor da escola, porque a gente entende também que a escolha do diretor da escola ela não resolve todos os problemas da escola, mas ela é um aspecto e um ponto positivo para você ter uma educação muito melhor. Então, as eleições vão acontecer agora no dia 22 de agosto, né? A lei foi sancionada pelo governador e aprovada na Câmara Legislativa ao término do ano passado, inclusive é bom que se diga isso por unanimidade pelos 24 deputados, por todo um processo de participação dos professores, dos funcionários de escola e em todos os sentidos. Então, dia 22 de agosto nós teremos essas eleições com a participação da comunidade. Esse é um canal importante para a gente convocar, viu, Raul? Quem pode votar nas eleições? A comunidade escolar, seja pai, seja o aluno acima de 13 anos de idade, seja cada aluno tem direito a um voto, cada família um voto, como é que vai funcionar? Cada matrícula tem direito a um voto. Cada matrícula? Exatamente, cada matrícula tem direito a um voto. Que pode ser o próprio aluno, embora seja menor de idade? Acima de 13 anos de idade ele pode votar. Abaixo disso, o pai ou a mãe? O pai, o responsável, ou aquele que tiver a responsabilidade do aluno, né? E é importante isso porque traz essa participação. Nós temos hoje 653 escolas públicas hoje, e pelo levantamento que nós estamos fazendo até o momento, nós tivemos mais de 95% de adesão, ou seja, de inscrição de chapas que concorrem a cada uma dessas escolas. Ou seja, chapa completa, diretor e vice-diretor? Diretor e vice-diretor. Quem pode se candidatar? Quem pode se candidatar? Professores, funcionários de escola que têm uma formação específica, ou seja, um outro espaço que a época atrás não tinha, mas nós hoje temos educadores. Exige nível superior ou não? Exige nível superior. Em alguma área específica da administração? A área específica da licenciatura, né? Então tem que estar com essa especificidade e obviamente isso inclui mais trabalhadores, porque a época hoje que nós temos é que um funcionário de escola que tem um doutorado, um mestrado, esse funcionário de escola não poderia concorrer a ser um gestor de escola, mesmo com o doutorado na área da educação. E os funcionários e professores também poderão votar? Funcionários, professores, contratos temporários, hoje nós temos uma quantidade de contratos temporários que esteja na escola acima de 2 bimestres, esse também tem direito a votar. Então, Denilson, nós fomos contemporâneos, para quem está em casa, na direção do Sindicato dos Professores, e nós sabemos mais do que ninguém da falta de investimento de governos passados na educação, a escola sucateada. Tá? Eu tenho acompanhado um grande número de reforma nas escolas, né? Até me parece que o orçamento já de reforma supera vários governos. Como é que está isso, Denilson? É verdade. Eu acho que um ponto importante, Rodrigo e Raul, é dizer que ao longo dos últimos 10 anos, toda a infraestrutura das nossas escolas foram simplesmente abandonadas e, obviamente, que numa sequência de escolas que estão sendo destruídas, tem que ter uma política. E a consequência é que hoje nós temos muitas escolas em péssimas condições de uso. Então, em cima disso, o governo priorizou a área... Isso sem falar, né, Denilson, que as escolas são as mesmas de vários anos atrás. A população aumentou, as cidades aumentaram e as escolas são as mesmas, sem falar nas escolas sucateadas, né, Denilson? Perfeitamente. Hoje a gente tem regiões administrativas que cresceram muito, existe uma demanda enorme por matrícula nessas escolas e com péssimas condições física dessas escolas. Então, hoje há sim um percentual altíssimo no orçamento da Secretaria. Hoje mais 53%, inclusive no própria lei orçamentária que nós estamos fazendo, é para a reforma de escola. Importante falar isso. E hoje nós temos, em parceria com o governo federal, proposta de construção e reformas, 282 propostas já encaminhadas para o governo federal para ser executadas. A gente já está começando a fazer isso. E, Denilson, tem uma novidade boa, né, Raul, que foi inclusive uma proposta de campanha do governador Agnello, que é a construção de várias creches, né? Agora, por exemplo, tem acompanhado, me parece que a Secretaria está assumindo uma creche em Santa Maria e está com a previsão de construir outras creches. Como é que está isso? Brasília, para quem não sabe, só tem uma creche pública. Uma creche pública e mais 8 escolas que atendem a educação infantil, né, pré-escola e de 0 a 3 anos. É um número suficiente. Isso representa quantas vagas, mais ou menos? Hoje, em escolas públicas, entre 0 a 3 anos e 4 e 5 anos, nós atendemos 31 mil crianças.
31 mil crianças e tem uma demanda reprimida ainda em torno de 15 mil, é o que nos procuram, mas a gente sabe que se você for abrir isso, tem muito mais. O que nós assumimos com isso? Nós fizemos uma parceria com o governo federal, é importante falar isso, onde temos o cadastro de 111 creches já para construir-se, 111 creches, mas de imediato a gente vai fazer a construção de 31 e estamos em 80, mais 80, fazendo diligências para que no segundo semestre, até em função mesmo das eleições municipais, para que seja essa parceria com o governo federal. Essas 31 atenderiam essa demanda reprimida ou não? Essas 31 não atenderia, diminuiria muito essa demanda. E são em várias cidades com territórios com deficiência social, então serão em todas as regiões administrativas, né? Agora, tem um outro fator importante, que além dessas que nós estamos construindo, e vai começar um processo de licitação até o término desse mês de agosto, nós também incluímos na nossa LOA a construção de mais 31 centros de educação infantil também, dentro da proposta de fazer construção e de diminuir essa demanda, ou seja, é uma política histórica que vai acontecer no governo e que nunca se pensou ou se instituiu o orçamento para isso. Nós tivemos, secretário, nesse ano, no primeiro semestre, uma das greves mais longas, dos professores no DF. Como é que ficou o calendário de reposição? Isso já está tranquilo, já está negociado, o planejamento já foi feito, vamos conseguir repor todas as aulas no decorrer do ano? Como é que está isso? Vamos conseguir, o calendário de reposição já foi feito. Negociado com os professores? Negociado e sugerido, inclusive, pelo Sindicato dos Professores. Essa reposição vai se dar até o dia 29 de dezembro, tendo uma margem de flexibilidade. É importante falar que a escola teve a autonomia de propor essa reposição de acordo com o calendário estipulado pelo Conselho Estadual da Educação. Então, essas reposições estão acontecendo e a gente está tendo uma certa tranquilidade. Obviamente que aperta muito, não só para os professores, mas para os alunos também, mas em função desses 52 dias de greve, foi isso. E está tranquilo, está andando na normalidade. Eu queria voltar ao assunto das eleições nas escolas. O pai e a mãe de alunos que estão nos assistindo agora e que querem votar no dia da eleição, 22 de agosto. Qual é o procedimento? Ele tem que fazer uma pré-qualificação, ele tem que se inscrever, se habilitar para exercer o direito, no dia ele vai direto à escola. Como é que vai ser o modus operandi dessa eleição? As comissões eleitorais já finalizaram os seus regimentos eleitorais, então tem que ser habilitado. Cada escola tem uma comissão eleitoral, cada escola tem um regimento próprio. Local. Tem um regimento eleitoral total, que é feito na comissão regional, na comissão geral, e obviamente as comissões eleitorais nas escolas vão supervisionar isso. E um dos critérios, obviamente, é você ter o credenciamento. Então você tem que habilitar aquele aluno com matrícula, então vai ter a relação dos votantes, quem vota, o aluno que é matriculado, porque você pode ter 50 matrículas numa escola, mas pode ter 10 matrículas de crianças abaixo de 13 anos e você coloca essa observação, quem vota não é ela, é o responsável por ela. Então vai ser habilitação também e obviamente com um documento. Sim, mas aí esse pai, essa mãe, qual é o procedimento anterior dele? Liga para o colégio, comparece lá, faz o credenciamento, como é que vai funcionar? Não precisa fazer o credenciamento não, a relação será divulgada, dos candidatos e dos votantes habilitados, e aí o pai vai ser divulgado na escola, na porta da escola, na sala. No dia 22 ele vai à escola com documento? Com documento de identidade, ele vai estar lá votando em relação à matrícula do filho dele, ou ele, ou o próprio filho, e vai lá e... Então, Denilson, em nome do Canal do Trabalhador, quero agradecer, deixar o programa sempre à disposição da Secretaria para divulgar várias ações, né, Raul? Obrigado pela entrevista, sucesso na sua gestão. Obrigado, Raul, obrigado, Rodrigo. Também coloco à disposição a Secretaria, todas as vezes que fomos convocados, com certeza, se tiver um assunto importante, eu venho aqui conversar com vocês e tenho o maior prazer em fazer isso. Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e agora com o quadro Saia do Vermelho com o professor Roberto Soares. E o tema de hoje é: posso investir sendo um assalariado?
Bom dia, professor Roberto. Bom dia, Carla. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Antes de escolher qualquer uma aplicação, certifique-se de sua tolerância ao risco, seu objetivo e o prazo do investimento. É isso mesmo, professor Roberto? É isso mesmo, Carla. As pessoas, às vezes, acreditam que investir é simplesmente pegar o dinheiro e colocar em determinada aplicação. E aí nós caímos no objetivo. Qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo a longo, médio, curto prazo? O objetivo é comprar uma casa, é fazer uma viagem de final de ano. E o prazo desse investimento? Você tem que lembrar do prazo desse investimento. Por exemplo, você quer comprar uma casa. Não adianta você guardar o dinheiro um ano. Só se você for guardar muito dinheiro. Mas se for um investimento a nível de poupança, a nível de assalariado, de acordo com fato, as condições, né? As suas condições, E com você o que tem que quer. ver que o prazo que você tem que guardar, você tem que respeitar esse prazo. E outra coisa muito importante, Carla, todo investimento, o único investimento que não incide imposto em cima é a poupança. Todos os outros, via de regra, você tem impostos, você tem taxas, você tem uma série de coisas. Então, você tem que observar bem isso. E riscos, né? E risco. Risco o tempo todo. É o tempo Risco inteiro, é o né? tempo todo, é o tempo todo. Pois é, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que passaram para a gente na semana passada, que acompanhou o programa. E aqui eu tenho a pergunta do Pedro Alves, morador do Riacho Fundo, onde ele diz: estou acompanhando aos domingos as dicas do programa e tenho feito várias reflexões, mas como todo trabalhador brasileiro, gosto de guardar sempre um pouco na poupança. E estou com algumas dúvidas quanto às novas regras, como, por exemplo, como será o rendimento da poupança a partir das mudanças? Eles mexeram nas regras da poupança a partir do dia 3 de maio. Até o dia 3 de maio, quem tem um dinheiro, quem tinha um depósito em dinheiro na poupança, até o dia 3 de maio, as regras são uma. A partir do dia 4 de maio, a regra mudou. Mudou o quê? Até dia 3 de maio, você recebe o quê? A TR, a taxa de referência, que é a TR, mais 0,5%, que dá em torno de 6,17 ao ano. Tá certo? Você recebe a TR mais 0,5%. Agora mudou. O que acontece? Você agora tem a TR, tá certo? 70% da Selic, tá certo? Mais a TR. O que é 70% da Selic? Todas as vezes que essa taxa Selic, que é a taxa dos juros básicos, que quem comanda é o Banco Central, que não tem como sair, que não né? tem como sair, comanda a economia, toda vez que essa taxa ultrapassar 8,5%, chegar a 8,5%, não é ultrapassar, chegar a 8,5%, você vai receber 70% desse 8,5%, mais, tá certo? A TR. Aí o que acontece? As pessoas perguntam, pô, mas vai dar muita diferença? Vai dar diferença. A diferença não é tanta. Não tem como, né? A diferença não é tanta, mas tem essa diferençazinha aí também. Ah, mas depende, né? Para uns fazem muita diferença, para outros não. Isso depende de quanto você tem. Depende do que você tem, né? Depende de quanto você tem. Temos mais uma pergunta. Preciso abrir uma conta nova de poupança. Aí como que ela faz? Não, ela não precisa abrir uma conta nova. Porque o que acontece? Essas regras, elas não são pela sua poupança, e sim pelos seus depósitos. Então, você tem uma caderneta de poupança antiga, tá certo? Aquilo que você depositou nessa caderneta de poupança até dia 3 de maio são as regras antigas. Ela vai render pelas regras antigas. O que você depositou depois do dia 3 de maio, do dia 4 de maio de 2012 em diante, vai render pelas regras novas. Então, quer dizer, você pode ter uma poupança que você tem 20 anos essa poupança, tá certo? Ela vai te apresentar, e é bom que o telespectador perceba isso, ela vai te apresentar no seu extrato 2 saldos diferentes. O saldo com a regra antiga, que é aquele dinheiro que você tinha lá até os depósitos do dia 3 de maio. E o saldo com a regra nova, tá certo? Que são os depósitos a partir do dia 4 de maio. Muito obrigada, professor Roberto. Isso, e como sempre, não podemos esquecer do nosso lembretezinho. Isso. Prosperidade é uma questão de escolhas e atitudes. Exatamente. Não é? Isso mesmo. Tá. E o canal Trabalhador fica por aqui.
Um ótimo final de semana para vocês, final de domingo, né? E até semana que vem.